Boa noite, boa noite, boa noite a todos vocês. Vamos chegando. Boa noite, Fernando. Estou recebendo agora o Dr. Paulo para mais uma live aqui da Clínica de Vitiligo. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Boa noite, Dr. Paulo. Tudo bem, tudo bem. Começando mais uma live aqui da Clínica de Vitiligo. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Patrícia Paludo, especialista em vitiligo, da Clínica de Vitiligo. Estou aqui com o doutor Paulo Luzio, especialista em vitiligo, também da Clínica de Vitiligo, para começar mais essa live com vocês hoje, para responder todas as suas dúvidas, tudo que você sempre quis saber sobre vitiligo, nunca teve coragem de perguntar, ou nunca teve para quem perguntar, né? Sim. Recebemos muitas Então, nós perguntas. queremos saber... Fala, Paulo. Pode falar. Queremos saber aí de onde você está nos assistindo hoje. Conta pra gente de onde você é, de onde você está nos assistindo. Nós temos recebido pacientes de vários lugares do Brasil, do mundo, várias pessoas assistindo a nossa live. Então, super prazer de ter vocês de todos os estados do Brasil e de outros países. E a gente está muito feliz com essa audiência mundial aqui dessas nossas lives. Então, obrigada, estava lindona no aniversário, obrigada. Macau, Rio, muito prazer ter todos vocês aqui. Tenho certeza que tem de Mogi das Cruzes, prazer enorme. Espírito Santo, São Paulo, uma gente de Santa Catarina, Luciana, do Vivi, Uruguai. Florianópolis, Americana. Prazer enorme ter todos vocês aqui conosco hoje. Temos uma uruguaia, Luciana, S.A. Ai, que país. Prazer, Luciano, em ter você conosco. Espero que você consiga nos entender aqui, né? Porque o nosso espanhol ainda não está digno de uma live, mas a gente tem praticado bastante aí nas consultas online, né, Paulo? Exatamente. País lindo, quem não conhece o Uruguai, ele é lindo. Comidas maravilhosas, vinhos incríveis, azeites, tudo de bom. Vale a visita. Boa noite, Suzano. Boa noite, Maranhão. Muito feliz por ter vocês aqui. Para você que está chegando agora, manda um aviãozinho de papel aí para convidar alguém que tem vitiligo, que você conhece, que pode ter interesse no assunto, que pode ter interesse em esclarecer dúvidas sobre o vitiligo. Esse assunto que a gente tem abordado aqui inúmeras vezes e repetidas vezes, mas acho que sempre tem trazido conhecimento e a gente tem recebido um feedback assim muito positivo, muitas mensagens super carinhosas, falando da importância que essas lives têm tido, né, do impacto que elas têm ocasionado na vida das pessoas e até já a gente que já chega para a gente começando já um tratamento seguindo as nossas dicas aqui, né, Paulo? Exatamente. Hoje veio uma paciente aqui que está se formando em medicina, ela é enteada de um dermato e já tratava meses, meses, meses e meses e meses e nada, nada, nada. Não precisou nem mudar o medicamento, foi sair, pegar sol, que já resolveu em primeira vez foi 28 de abril, já fechou 100%. É Então, isso aí, assim, são às detalhes que vezes, fazem toda a pequenas diferença. mudanças que vão fazer toda a diferença. Exatamente, exatamente. Marabá, prazer enorme. É, Marabá ó, eu tem gente conheço. que não perde uma live, hein? Muito bom, muito bom, muito bom. Então, nós recebemos várias perguntas aqui, várias dúvidas, né, através da nossa rede social. E você ainda pode mandar suas dúvidas aqui, que a gente vai respondendo na medida do possível, né? Então, pode enviar suas dúvidas, que a gente está aqui hoje para falar com vocês, para responder as dúvidas de vocês. Essa live é sua.
Argentina. Então, já queremos, assim, já ressaltar novamente nessa questão dos nossos atendimentos, né? Avisar que todas as nossas unidades já estão funcionando normalmente. Para quem não sabe, né, ainda disso que é novo aqui, a gente atende em várias cidades, né, do Brasil, em vários estados. Nós atendemos presencial em Florianópolis, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Então, todas as nossas unidades estão já com atendimento presencial normal e estamos ainda realizando, para vez para sempre, né? Realizando consultas online. Então, para você que mora longe, essa é uma ótima oportunidade de iniciar o tratamento. Você pode fazer consulta através de videochamada, né? O agendamento é feito através da nossa central no Rio de Janeiro, através do WhatsApp. Então, você pode entrar em contato e agendar sua consulta online. Tá? A consulta tem uma duração de aproximadamente 1 hora e a gente avalia através das fotos e da conversa que a gente tem através da chamada. Nós temos atendido dessa forma pessoas do mundo todo, de realmente assim, diversos países do Japão, da Dinamarca, da Rússia, Portugal, essa semana pacientes de Chicago, semana passada também. Então a gente tem atendido pessoas de todo mundo, do Canadá, atendi uma paciente do Canadá hoje, muito, muito legal, a gente está atingindo assim, outros territórios. Em breve também, com atendimento em Vênus, Marte, não tô brincando. É brincadeira, a gente já está bem longe já, né? Haja gente de fora, tem tido muita gente. Muito bom. Liana, do Rio Grande do Sul, mãe da Martina. Pequena e brava Martina. Pequeno e bravo. É fácil, né? Pequenos geralmente são bravos. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos lá. Vamos começar. Pode ter a honra da primeira pergunta, doutor Paulo. Deixa eu pegar aqui. Manchas espaciais perguntou quanto tempo preciso estar exposto ao sol. Varia bastante, tá? Quando eu pego os pacientes do norte, nordeste, que o sol é muito forte, eu vou fazer menos tempo. Geralmente faço ali 2, 3, 5 minutos. Os pacientes do centro-oeste também, Rio de Janeiro no verão. Quando eu já venho para São Paulo, eu já aumento para 10, 15, 20 minutos. Quando eu vou para o sul também, né? Então, isso varia conforme quanto o sol é forte. Quando é para pegar sol, é para aquela mancha ficar levemente rosada umas 12 horas depois, não é para ela ficar queimada. Então, se isso estiver acontecendo, o tempo de sol já está bom. Geralmente não precisa de tanto tempo. Tá? Mas esse tempo vai variar de lugar para lugar. E quando a pessoa tem vitiligo em várias áreas do sono, não apenas a questão do tempo é importante, como usar a menor roupa possível e expor a maior área possível. Né? Então, o orientador geralmente é deitar assim, de barriga para cima, depois virar e deitar de barriga para baixo. Mas o tempo é isso. Tá? Doutora Patrícia, pode seguir com a segunda pergunta. Bom, uma pergunta aqui interessante, né, que é sobre o fator emocional no vitiligo, né? Vitiligo é emocional? Então, o vitiligo, para desenvolver vitiligo, primeiramente, é necessário ter uma predisposição genética. Então, tem uma predisposição genética. Então, mesmo que ninguém na sua família tenha vitiligo, às vezes você tem, né? É uma doença que depende de vários genes, né? Para que se manifeste na pele. Então, existe uma predisposição genética. E o estresse é o principal fator desencadeante e agravante. Então, é muito comum o vitiligo iniciar após momentos de mais estresse, ou mesmo em momentos assim, em pessoas, né, que têm um grau de ansiedade mais elevado. Então, não só um momento pontual de estresse mais forte, mas mesmo aquela ansiedade mantida, né, ela pode ser um fator bem importante para desencadear. Então, não basta estresse. Então, o vitiligo não é emocional. O vitiligo é uma alteração, né, desencadeada
existe uma predisposição genética, então você já carrega nos genes aquela predisposição, e o estresse vai ser o fator agravante. Então, é isso. Então, não basta no tratamento do vitiligo nós focarmos apenas na questão da pele, né? O vitiligo começa aqui. Então, os fatores emocionais estão bastante relacionados, então eu preciso bastante atenção. Qual o grau de ansiedade? Como é que você está cuidando da sua saúde mental? Como está seu estilo de vida? Né? O que você tem feito por você? Então, isso tudo vai influenciar no desenvolvimento do vitiligo e até na melhora das manchas. Então, o emocional precisa sim ser acompanhado, ser tratado. Se precisar de um acompanhamento psicológico, de um psiquiatra, se precisar de uma medicação para ansiedade, para depressão, enfim. Se você precisar, não tem problema nenhum. Isso não é feio, isso não é errado. Em alguns momentos a gente precisa, tem momentos que a gente passa por períodos de maior ansiedade, de depressão, enfim. Não deixe de procurar ajuda caso você tenha alguma questão relacionada a isso, porque isso vai te ajudar bastante a resolver a questão do vitiligo e a ter menos períodos de piora daqui para frente. Sim. Vitiligo, não, obviamente, é isso que a doutora Patrícia explicou, mas o que, por exemplo, explica o vitiligo ser uma doença simétrica é o início dele no sistema nervoso central. Ele tem início cerebral, né? Quando você está emocionada, não é só um braço que fica arrepiado, são os dois. Porque os dois lados do cérebro ficaram arrepiados, os dois lados do cérebro se comunicam continuamente e isso gera uma descarga neuronal bilateral que vai para os dois antebraços. Quando você está estressado, é a mesma coisa. Não foi um lado só do cérebro que ficou estressado, os dois lados ficaram. Isso vai gerar uma descarga neuronal que vai sair para os dois lados, o que vai explicar a simetria do vitiligo. Tá? Então, em todos os tipos de vitiligo, a primeira coisa, né, são 7 tipos, pelo menos, conforme a classificação que você usa, vai variar de 7 a 13, 14 tipos. Todos eles, a primeira coisa que ocorre é a descarga neuronal decorrente do emocional. Tá? Tem uma pergunta aqui para você, Paulo, da Anne Pellegrino. Doutor Paulo, estou há 2 meses usando Tarfic nos lábios e estou achando que está muito claro. Qual seria o motivo? Não tem o Tarfic, ele não deixa a pele mais clara. Não tem nenhum motivo pelo Tarfic. Tem que ver se o lábio clareou mais ou não. Mas isso não seria pelo Tarfic. Tá? Isso não tem relação com o Tarfic. O corticoide tópico, quando você usa, ele pode deixar a pele mais clara. Os imunomoduladores, Tarfic, Pratopic, Elidel, não deixam. Exatamente. Então, tem motivos, às vezes, assim, a cor da pele, né, assim, tanto da pele quanto do lábio, enfim, ela é dada por várias coisas, né, não só pelo pigmento. Então, no vitiligo a gente tem uma perda do pigmento, mas às vezes, em alguns momentos, a gente pode perceber a pele um pouco alterada. Então, tem pessoas que percebem, às vezes, o vitiligo até, né, Paulo, assim, às vezes durante o dia tem uma variação, assim, de manhã acorda bem, à noite está ruim. Então, né, às vezes tem essa percepção, às vezes muito em função assim, do clima, está frio, às vezes vai ter uma vasoconstrição, os vasos contraem, pode parecer um pouco mais claro, às vezes uma tensão, né, a pessoa está mais tensa, os vasos se contraem, então a própria vascularização também vai dar um aspecto mais rosado na pele e nas próprias manchas, e às vezes vai dar essa percepção de que elas não estão tão ruins. Aí quando você tem uma vasoconstrição, quando os vasos sanguíneos se contraem, aí você tem uma percepção de manchas mais brancas. Então, pode ser, né? Como o Paulo falou, o Tarfic não causa clareamento por si só. E realmente tem que avaliar se aumentou ou se pode ser uma questão assim mais, né, de vascular mesmo, essa percepção de mancha branca. Quem mais vai dar cor à pele é a melanina. Na ausência da melanina, quem mais vai dar cor à pele é o sangue. E quando a pessoa está estressada, ela vai liberar adrenalina. A adrenalina vai tirar o sangue dos órgãos não vitais e mandar para os órgãos vitais. A pele não é vital para a sua sobrevivência. Então, ela pode ficar sem sangue e ficar mais clara. Então, às vezes, a pessoa tem a percepção de que, nossa, tem dia que meu vitiligo está brilhando, tem dia que eu quase não vejo. É por conta disso. Um dia que a pessoa está mais estressada, ele geralmente vai ficar mais discreto. Um dia que está mais estressado, ele fica mais branco.
essas alterações rápidas na cor. E aquela coisa, você coçou, vai ficar rosado. Você tomou um banho quente, vai ficar rosado. Aquela área vai ficar rosada mais fácil. A Cisi Maiane que está falando aqui, que mora no norte, que pega 15 a 25 minutos de sol, mas não faz todo dia. Então, é exatamente isso que o Paulo colocou, né? O tempo de exposição vai ser muito variável. Então, tem pessoas que vão tolerar 15 a 25 minutos, tem pessoas que não vão tolerar tudo isso, por conta também muito do local do acometimento, do tamanho das manchas. Então, tem áreas que são muito sensíveis ao sol, por exemplo, o colo, né? Então, manchas grandes no colo, por exemplo, são muito sensíveis. Então, às vezes a pessoa aguenta 2, 3 minutos e só. Então, às vezes, deixa 2, 3 minutos, cobre e mantém o restante das áreas, né, expostas. Então, o tempo de exposição vai ser muito variável. O importante é que não haja queimadura. Então, tem que fazer com cautela, o aumento tem que ser gradual, né? O importante é não haver queimadura. Então, se você está fazendo 15, 25 minutos e não está queimando, está tudo bem, pode manter, mesmo que você não faça todo dia, não tem necessidade de ser todos os dias essa exposição. Então, está indo bem. Está indo bem na exposição. Posso tomar sol na lesão do vitiligo? A Érica perguntou. Pode e deve. Se não pegar sol, não, ou algum método de luz ajuda, tanto sol quanto algum método de luz artificial ajuda muito no vitiligo. Tá? Às vezes há pacientes que melhoram sem nem pegar sol, sem nem fazer fototerapia, mas você vê que dá muita diferença no resultado pegar sol, tá? Então, voltando aqui, o vitiligo, ele protege contra câncer de pele. Então, a gente não precisa ficar tão preocupado quando pegar sol. Tem que ter cuidado para não ter queimadura, porque é uma pele que queima muito fácil, que dá bolha muito fácil. Tá? Mas, tomar sol. Já é uma pergunta, assim, seguindo esse raciocínio aí do sol, a Alessandra, aqui da Bahia, tem uma filha de 9 anos e está perguntando, está falando que essa filha tem vitiligo, né? Está perguntando se o sol abre o vitiligo, né? Então, o que acontece muitas vezes é que a pessoa muito clara, ela já tem o vitiligo algumas vezes e não percebe. E aí, algumas vezes, viaja para um local de sol, para a praia, ou pega, né, uma piscina, pega um pouco mais de sol no final de semana, e aí percebe as manchas de vitiligo. Então, já a crença vai ser de que o sol ocasionou as manchas de vitiligo, mas não foi o sol que ocasionou. O que acontece é que aumentou o contraste entre a pele branca, a pele, né, com vitiligo, a pele normal escureceu e a pele, né, com o vitiligo permaneceu branco. Então, aumentou o contraste. Então, a mancha realçou, ela se destacou. Então, às vezes a percepção de que o vitiligo piora com o sol é em função desse contraste. Então, eu até costumo dizer que piora para melhorar, porque às vezes quando a pele está muito clara, o vitiligo é pouco perceptível. Então, assim, às vezes a pessoa está convivendo muito bem com aquilo. Aí começa a se expor ao sol, as manchas vão ficar mais destacadas realmente. Então, dá uma impressão, uma falsa impressão de piora. Mas não, o sol não abre o vitiligo, muito pelo contrário. O sol é um dos tratamentos que a gente usa, né, como sendo uma forma de fototerapia. Ele ajuda a estabilizar. O sol tem funciona como um imunossupressor na pele, então ele impede o ataque das células de pigmentação. Então, é um dos principais tratamentos, inclusive, para estabilizar o vitiligo, né? Na medida certa, sem queimadura, sem nada disso, mas ajuda muito na estabilização. O Paulo Jorge, ele pergunta aqui, uso Sesderma vitícios e Enstilar para Topic nas mãos, mas não está fácil. Há outros tratamentos, sim. O Sesderma vitícios, ele traz a pseudocatalase. Algumas pessoas aqui já devem ter ouvido falar da pseudocatalase. É um tratamento desenvolvido por uma pesquisadora alemã na Inglaterra, que não serve para nada. E foi muito engraçado, eu estava no Congresso Europeu, e várias pessoas levantaram e falaram, não, mas eu usei pseudocatalase e não funcionou. Aí outro levanta, eu também usei, não funcionou, usei, não funcionou. Ela, quando eu uso, funciona. Tá bom.
Então, tem muita coisa no mercado assim, que não funciona, e para Topic ele não funciona nas mãos. Então, você vai ter vários outros tratamentos, mas isso precisa de uma avaliação adequada. Tá? E, se você for procurar na internet, colocar tratamento, aparece um monte. Mas, assim, tratamento sério ainda são poucos, vários em pesquisa, e o principal é a avaliação adequada da pessoa. Tá? Tem toda uma avaliação a ser feita para definir a linha terapêutica a ser seguida. Até uma pergunta daqui da Cristiane, né? Rosseto perguntando aqui se o Tarfic 01 funciona para escurecer as manchas. É exatamente isso que o Paulo falou, né? Funciona? Funciona. Para algumas manchas funciona, para algumas regiões funciona, mas o que é importante é que depende muito da avaliação, não é só o tamanho da mancha, a localização, depende também da presença de pelo, se tem pelo, se não tem pelo. Então, às vezes, você vai fazer um tratamento, o Tarfic não é uma medicação barata, é uma medicação cara. Você vai ficar usando milhares de anos o Tarfic e não vai ter resposta, porque às vezes a sua mancha não tem capacidade de melhora com tratamento clínico. Às vezes é o caso de tratamento cirúrgico. Então, tem tratamentos que são excelentes, mas que não vão funcionar em algumas situações. Então, uma avaliação adequada para te orientar, você pode fazer uma consulta por ano, uma consulta a cada 6 meses, mas para te manter seguindo o tratamento, o teu ganho é absurdo. É absurdo. Às vezes, com pequenas modificações, junto um tratamento com o outro, ou às vezes nem vai funcionar. Às vezes a conduta vai ser a seguinte, olha só, a sua indicação é cirurgia, então beleza, pode parar esse tratamento todo, né, relaxa, e aí quando for o momento, né, que você se sentir preparado para isso, que você sentir a necessidade disso, é cirurgia. Então, o tratamento ele precisa ser definido a partir de uma série de coisas. Então, qual o melhor tratamento para rosto? Depende. Qual o melhor tratamento para mão? Depende. Então, a gente escolhe os tratamentos de acordo com aquilo que a gente avalia. A gente considera uma série de coisas. Até atendi uma paciente agora, ela me perguntou, mas não vai me fazer as injeções? Não necessariamente, né? Às vezes a gente opta por um tratamento em casa, bastante focado, com muita disciplina, para fechar assim, o máximo as manchas, porque a gente já está visualizando que lá na frente vai ser uma indicação de cirurgia. Então a gente vai dosar o quanto a gente vai investir num tratamento agora, se o tratamento já vai ser cirurgia daqui a pouco. Então a gente sempre vai avaliar e vai considerar todos os aspectos, inclusive assim, do estilo de vida do paciente, para o melhor tratamento. Exatamente. O Bromo Schenkel, ele escreveu aqui em espanhol que ele faz uso de ataraxone e tacroderme e não está vendo tanto resultado. O ataraxone, ele é oh, meu Deus, é o Ixizine. Ele é um remédio para coceira, que não tem nenhuma indicação para tratar vitiligo. Tá? Ele não funciona tratando vitiligo. O tacroderme é o tacrolimo, que vai funcionar em algumas áreas específicas da pele, não funciona para todas as áreas. Então, isso, mesma coisa, tem que ser avaliado as áreas, a capacidade experimentar, a área total do corpo acometida, fase evolutiva, vários aspectos então têm que ser vistos para determinar a linha terapêutica. Berenice enviou uma pergunta através da nossa rede social: como parar de ficar branca a pele? Então a gente até abordou isso em algumas lives, assim, a estabilização do vitiligo, né? Então o vitiligo, em alguns momentos, ele entra em fases de atividade, especialmente o vitiligo não segmentar, né? O vitiligo segmentar é um vitiligo que surge rapidamente, estabiliza e assim ele permanece, ele não entra em fases de atividade com muita frequência, como o vitiligo não segmentar, né? Que é aquele vitiligo mais comum dos dois lados do corpo. Então, esse vitiligo que acomete o corpo de forma mais bilateral é um vitiligo que tem um componente autoimune, e isso faz com que, em alguns momentos, o vitiligo entre em uma fase de atividade, especialmente depois de momentos de estresse, né? Então, por isso, controlar esse estresse para evitar, mas algumas situações podem ativar o vitiligo e aí pode entrar nessa fase de aumento. Aí as manchas vão aumentando, aumentando, aumentando. Então, o nosso principal objetivo, né, na clínica de vitiligo é realmente estabilizar, porque a gente acredita que a gente precisa parar o processo
de piora e já, ao mesmo tempo, já começar um processo de pigmentação. Então, existem alguns tratamentos que podem ser utilizados e a gente vai avaliar conforme o caso. Então, dependendo do quão agressivo está esse aumento, às vezes mesmo com medicamentos tópicos e sol ou fototerapia, pode ser que a gente consiga controlar. Em alguns casos, a gente precisa de uma medicação oral mais potente, quando é uma piora mais significativa, ou quando há uma piora em áreas mais que apresentam uma dificuldade um pouco maior de pigmentação, como, por exemplo, mãos e pés, né, que são áreas que não têm muito pelo e, por isso, a dificuldade é um pouco maior. Então, a gente não quer que aumente nessas regiões de forma alguma. Então, vai haver... existem formas diferentes. Mesmo os medicamentos tópicos, eles vão influenciar nessa fase evolutiva, vão nos ajudar, de certa forma, a estabilizar, mas quando a gente precisa de uma estabilização mais agressiva, a gente entra com medicação oral, então existem medicamentos que podem parar, sim, a evolução do vitiligo. A Thaís Assunção perguntou uma pergunta muito importante e que hoje há um novo medicamento em pesquisa para justamente resolver esse problema. Porque com o tempo, depois do tratamento, o vitiligo volta. Nós vamos ter duas coisas aqui. A fase evolutiva, em que o vitiligo permanece em atividade, ela vai durar de 1 ano a 1 ano e meio, depois que começa. Então, funciona mais ou menos assim. Você teve um estresse, vamos fazer um estresse aqui, olha, sei lá, tá esse surto de Covid, aí seu avô morreu. E aí você, em média, de 6 meses a 1 ano depois, você inicia um ciclo de atividade. Esse ciclo ele pode ser muito rápido, questão de poucos dias, como pode demorar até mais de 1 ano. Mas, em média, de 6 meses a 1 ano para iniciar o ciclo. Depois que esse ciclo está iniciado, você permanece no período de atividade por 1 ano a 1 ano e meio. Então, se você está tratando aqui, está tudo bonitinho, 6 meses de tratamento sumiu tudo. Às vezes você para o tratamento, mas o vitiligo ele continua a atividade não acabou. O vitiligo pode voltar. Outra coisa que acontece é, onde você teve vitiligo, vamos supor que eu tivesse manchas aqui na mão, vão ficar células de defesa residentes de memória. Ou seja, células de defesa que moram aqui e que têm memória do alvo delas, que no caso é a célula de pigmento. Hoje está em pesquisa na Universidade de Harvard, no grupo do John Harris, um tratamento, a pesquisa está em nível animal ainda, para você apagar a memória dessas células de defesa, especificamente contra o melanócito. Se isso der certo, quando for para a pesquisa humana, vai ser um grande avanço no tratamento. Porque uma coisa que acontece muito mais no vitiligo do que dar manchas novas é recidivar as manchas que já existiam, ou clarear o pigmento que estava acontecendo dentro das manchas já pré-existentes. Isso é muito mais frequente do que aparecer mancha nova. E se isso realmente der certo, vai mudar. E por que que volta? Esse é um dos motivos. E por que que o vitiligo ele pode voltar? Mesmo com esse tratamento, isso não significa cura. Porque lembra que o vitiligo ele começa de uma descarga neuronal decorrente do estresse. Tá? Então, a gente não tem ainda como evitar que isso reinicie, que o ciclo reinicie. Mas a gente pode, cada vez mais, controlar, à medida que novos medicamentos forem surgindo, controlar cada vez melhor isso. Perguntas aqui sobre a questão genética, né? Então, assim, se existem exames que podem ser feitos para avaliar essa questão genética, isso não é feito, assim, de rotina, né? Existem estudos que avaliam essa questão de genética, mas não é uma coisa que você vai num laboratório, assim, e faz. Então, teria que ser em locais muito específicos para se fazer esse teste genético e que não vai influenciar em nada, né? Então, assim, você saber que você tem vitiligo, tá? Você não tem nenhuma mancha, você vai fazer um teste genético e você vai descobrir que você tem vitiligo, você tem um gene, você tem a predisposição, né? Você tem essa genética para o vitiligo. E aí? Isso não muda nada. E como são múltiplos genes envolvidos, ainda não tem um teste específico. Tem testes em pesquisa ainda. Então, eu estava conversando com um médico que tem um doutorado em genética de vitiligo, e sobre isso que eu tenho um paciente, tem um medicamento chamado interferon,
que é usado para várias doenças. Eu tenho 2 pacientes que, após o uso, fizeram lesões hipocrômicas pelo corpo inteiro. E a dúvida é que ele era vitiligo ou era uma hipocromia pela medicação? Porque não tinha tanta cara de vitiligo, mas não dá para falar que não era vitiligo também. E ainda não tem um teste disponível para isso, né? Porque são múltiplos genes envolvidos. Então, isso é pesquisa ainda. É uma coisa muito. E realmente não faria nenhum sentido, né? Se você descobrir que você tem, você vai querer só conviver com aquela ansiedade de que um dia pode. Eu acho que isso é um fator a mais para você ficar encucado, né? Que perguntaram que, eu tenho vitiligo, minha filha tem 2 anos, ela vai ter vitiligo. O risco é muito baixo, assim, em geral não é uma transmissão assim tão significativa. Por exemplo, doença de tireoide é muito mais fácil de quem tem mãe com, por exemplo, familiar com doença de tireoide desenvolver doença de tireoide do que o próprio vitiligo. Então, o vitiligo não tem essa penetrância dele não é tão significativa, então o risco é baixo. Então, acho que é uma coisa que não tem que se preocupar. Realmente, não tem que deixar de ter filho, porque o risco de vitiligo, não tem que ficar pensando se o filho vai ter vitiligo, não estressa à toa, deixa para se estressar com aquilo que já existe, aquilo que você está vivendo. Tem coisas que não vão nem existir. Às vezes a pessoa tem a genética e vai desenvolver o vitiligo com 80 anos de idade, então que vai sofrer a vida inteira esperando pelas manchas. Aí quando chegar lá nos 80 anos, que não tem nada que você possa fazer, tem o genético, dá para tomar um remédio para ele não se manifestar? Não. Então não faz nenhum sentido descobrir a genética. Quer ter uma doença? Pensa todo dia nela com carinho. Se a tua genética permite, ela vai aparecendo, não se preocupa não. Pensa todo dia nela. Tem uma amiga que, nossa, desesperada por poder ter melanoma e ia em consulta a cada 2, 3 meses para ver os sinais, não sei o que lá e tal, até o dia que ela teve melanoma. Pensa bastante na doença. Tá? Não adianta, o nosso corpo responde ao que nós pensamos. Bem, manda aí uma outra para você. A Vanessa, minha amiga Vanessa, pode passar hidratantes nas áreas das manchas? A Vanessa Dark. Eu sigo ela no Instagram, ela fica postando um monte de foto bonita de maquiagem. Pode, e o hidratante é muito bom porque vários medicamentos vão ressecar a pele e ressecam bastante a pele. Então, pode passar, só que aquela coisa, quando for passar o remédio, a medicação, a pele tem que estar limpa e a primeira coisa a passar é medicamento. Se quiser passar hidratante depois, não tem problema, mas espera pelo menos uns 15, 20 minutos para passar o hidratante por cima. Ou passa em outro momento mesmo, né? Isso aí é super importante, inclusive, né? Manter a pele hidratada, porque os medicamentos ressecam e tudo. O sol ressecando, os medicamentos ressecam. E a gente falando sobre essa questão de ansiedade, é o Anderson Brugger. Prazer, Anderson, ter você aqui conosco hoje. Quanto tempo, hein? Então, ele falando aqui sobre a ansiedade, né? A ansiedade a toda, vitiligo descontrolado geral, é exatamente isso, né? Essa questão de pandemia também descontrolou o vitiligo de todo mundo, né? Descontrolou não só o vitiligo, a vida de todo mundo e o vitiligo por tabela, né? Então, assim, a ansiedade realmente, mostrando aqui, né, um exemplo de que o vitiligo vai influenciar, a ansiedade vai influenciar no desencadeamento e na piora das manchas. O Fernando perguntou se nas manchas já repigmentaram, é necessário continuar passando a medicação? Geralmente, eu tento deixar alguns meses além do período, assim, Vamos supor que o vitiligo estivesse em atividade, começou a piorar, estamos em agosto, começou a piorar em janeiro. Eu espero que ele esteja em atividade aproximadamente até janeiro do ano que vem. Então, vamos supor que chegou agora agosto, sumiu tudo. Eu tendo a deixar medicamento até completar um ano do início da atividade, para tentar diminuir esse risco da recidiva. Tá? Mas depois disso eu paro, às vezes eu paro até antes também. Não fico tão focado nisso, não. Vamos acompanhando e vendo o que acontece. Pergunta, o vitiligo enfraquece a unha e o cabelo?
Se sim, o que pode ser feito para que isso melhore? Não, o vitiligo, ele afeta exclusivamente a pele, né? Exclusivamente as células de pigmento, né, da pele. Então, não causa nenhuma outra alteração, nem em cabelos, nem em unhas e nem na própria pele. Então, o próprio vitiligo não vai ter um aumento de espessura da pele, diminuição de espessura. O que pode acontecer, às vezes, é que uma doença que é muito frequentemente associada ao vitiligo é a doença de tireoide, né? Então, os pacientes de vitiligo é bom sempre fazer um rastreio para avaliar, né? Rastrear para ver se tem alguma alteração de tireoide, porque é muito frequente. Então, o problema de tireoide, sim, pode alterar cabelo, unha, pele, né? Ressecamento, queda de cabelo, enfraquecer a unha. Então, se isso está acontecendo e você tem vitiligo, é importante fazer uma avaliação da tireoide para ver se tem alguma alteração. Mas o vitiligo em si, não. O que pode acontecer, às vezes, é com algum medicamento que está usando, que pode, por exemplo, enfraquecer um pouco a unha. Isso até pode acontecer, né? Mas não é comum isso acontecer. E se for o caso, assim, a gente que está passando o medicamento ali na ponta dos dedos e acaba pegando a unha e por acaso isso está enfraquecendo, aí às vezes é cuidar para não passar o medicamento assim mais na unha, mas em geral não vejo muito isso acontecer por medicamento, assim, acho que é mais relacionado à tireoide mesmo isso. Fernando Oliveira fez uma pergunta boa. Beber uma taça de vinho atrapalha no tratamento com metoxaleno? Então, metoxaleno ele é um medicamento que pode causar lesão hepática. Então, o ideal quando você usa esse tipo de medicamento é não utilizar álcool associado e fazer exame de função hepática a cada 2 meses para acompanhar o fígado, se ele não vai entrar em insuficiência. Amanda pergunta, por que minha mão não pigmenta? Bom, aí a gente precisa avaliar. A gente precisa parar e olhar com calma isso. Então, assim, mãos, né? Todo mundo sabe que, todo mundo sabe, algumas pessoas não, mas assim, as mãos apresentam uma certa dificuldade de resposta ao tratamento do vitiligo, porque não apresentam uma grande densidade, né, de pelos, não tem muito pelo na mão, então isso dificulta um pouquinho. Quando é no dorso da mão, já é um pouco mais fácil. Quando é na falange proximal aqui, que tem um pouquinho de pelo, já é também um pouquinho mais fácil. Mas as pontas dos dedos, as articulações, então, algumas áreas das mãos apresentam uma dificuldade um pouco maior, né, em relação ao tratamento. Mas depende, né? Quando as manchas são pequenas, quando as manchas estão no dorso da mão, dependendo da região e do tamanho das manchas, a gente consegue uma boa resposta, sim. Então, se não está pigmentando, a gente tem que parar e avaliar, tá? Primeiro, qual o tratamento está sendo utilizado? É o melhor tratamento que poderia estar sendo feito? O paciente tem usado de forma adequada? Tem feito exposição ao sol ou fototerapia, né? Então, principalmente isso, o medicamento está em uso e se está fazendo de forma adequada e a fototerapia está concomitante também, que é uma das formas de tratamento. Fora isso, a gente tem que avaliar se a área tem capacidade. Às vezes tem manchas que não repigmentam com tratamento clínico. Então, em alguns casos, a gente precisa realmente passar para o tratamento cirúrgico. Então, isso é a avaliação que a gente faz para definir. Às vezes você vai ficar a vida inteira passando no creme e a sua mão não tem capacidade de melhor. Então, a gente tem que parar, avaliar, né, se é um momento de partir para uma cirurgia ou o que precisa ser potencializado no seu tratamento. Qual a função do tacrolimo? Repigmentar? Impedir o avanço? A função de todos os medicamentos, a função essencial seria recuperar a cor, seria repigmentar. Mas quando você usa a medicação e o vitiligo está em fase de atividade, tanto o tacrolimo, quanto os corticoides, quanto a fototerapia, muitas vezes eles vão conseguir também controlar o avanço naquela área onde ele está sendo usado. Tá? Então, na verdade, ele vai ter várias funções. Todos os medicamentos eles vão atuar em 3 frentes, basicamente. Evitar a morte do melanócito, né, da célula de pigmento, estimular a multiplicação de melanócito e estimular a migração de melanócito da periferia para o centro e do pelo para a pele.
E, então, eles vão fazer todas essas três coisas, então todos eles vão trabalhar tanto na repigmentação quanto no controle do avanço local. Uma pergunta, quem tem vitiligo pode fazer tatuagem? Pode. Pode fazer tudo que você quiser. Pode fazer tatuagem. O que que acontece em relação à tatuagem e o vitiligo, né? Qual é o esquema que existe aí? Quem tem vitiligo, então, pode ter um fenômeno que nós chamamos fenômeno de Kebner. O que é isso? Quando machuca a pele, no local do machucado, e quando o vitiligo está numa fase de atividade, então, por exemplo, o vitiligo está numa fase de piora, né? E em algumas pessoas, nesse momento, quando machuca a pele, pode ocorrer o surgimento de uma mancha de vitiligo. Então, seja o trauma, uma cirurgia, né, colocação de prótese de mama, seja isso um piercing, microagulhamento, tatuagem, dermopigmentação de sobrancelha, qualquer trauma, para quem tem esse fenômeno, pode ser um fator que leva ao desencadeamento das manchas. Então, eu quero fazer tatuagem, qual é o melhor momento? Isso que a gente deve perguntar, né? Qual é o melhor momento para realizar a tatuagem? O melhor momento é quando o vitiligo está parado pelo menos um ano. Então, assim, não tem surgido nada no último ano, não cresceu nenhuma mancha, não surgiu nenhuma nova, tá tudo paradinho, bonitinho. Esse é o momento melhor para se fazer. Então, nem todo mundo tem. Então, tem pessoas que vão aí falar assim, não, eu fiz em plena atividade e não piorou. Pode acontecer? Pode. Pode, em plena fase de atividade, não surgir, né, mancha na tatuagem. Mas é um risco, né? Então, qualquer procedimento mais agressivo durante uma fase de piora é o risco de surgir uma mancha no local. A Rogéria Jacques perguntou, quem tem vitiligo pegando o coronavírus pode aumentar as manchas? O coronavírus não teria nenhum efeito em relação ao vitiligo, e quem tem vitiligo não vai ter uma evolução pior do coronavírus, tá? O que acontece é que se você é uma doença 100% ligada ao emocional, se você, conforme vai ter o estresse, e não é pouco estresse para pegar o coronavírus, e conforme for seu estresse, você vai entrar em atividade por conta do emocional. Tá? Aqui foi uma pergunta que entrou meio que na mesa, né? Tem vitiligo, posso fazer pigmentação de sobrancelha, então é exatamente o mesmo tópico, né, da tatuagem. Tudo que traumatiza a pele entra nessa questão. Olha, Paula, recebemos uma mensagem aqui, ó. Franciele, anjos que usam jaleco. Ah, que bonitinho! Amei essa. Fofa demais. Fofa demais. Recebemos a Roberta que mandou uma pergunta. Amo vocês. Obrigada, Roberta. Amamos todos vocês também. Muito, 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 muito. Infinito. E a Maria Cristalina perguntou quanto tempo de exposição ao sol necessária para fazer o transplante de melanócitos? O tempo de exposição diário vai variar, né, de lugar para lugar, mas geralmente, quando você faz transplante de melanócitos, você começa a ver a repigmentação em torno de 3 meses, um bom resultado com 6 a 9 meses. Geralmente a pessoa está bem satisfeita com 6 a 9 meses, mas o resultado final vai demorar mais menos um ano e meio. Por quê? Com 6 a 9 meses, você vai olhar e tem um enxertinho que está mais alto, tem um que está mais clarinho, um pontinho que está mais escuro, e isso vai acabando de normalizar para aquela pele ficar uniforme. Então, mas enquanto mais sol você pegar, mais bonitinho você fizer isso, melhor seu resultado. Bartira está aqui perguntando. Obrigada pelos parabéns, Bartira. Obrigada, obrigada, obrigada. Bartira está perguntando para a gente falar, pedindo para a gente falar sobre a questão da vitamina D, né? Então, existem profissionais que utilizam altas doses de vitamina D para tratamento do vitiligo, o que não tem uma comprovação científica, né? Assim, uma evidência, né? Assim, significativa, né? De eficácia. Os pacientes que eu acompanho, que já fizeram,
não tiveram resposta. Já vi paciente assim, em plena fase de piora e ficou tentando assim, tipo, 1 ano de vitamina D. Não foi assim que usou 1 mês, porque às vezes a pessoa inicia um tratamento, faz 1 mês, não vê resultado, já abandona. Isso não, né? Porque assim, a gente tem que esperar o resultado. Então demora às vezes 1, 2, 3 meses para a gente fazer, para a gente ver o resultado de um tratamento, né? Então pode demorar um certo tempo, então tem que ter um pouco de paciência. Agora, fez 1 ano, não viu zero de resposta e está piorando o vitiligo, isso para mim é uma evidência forte de que não é um Acho que tratamento não realmente funciona. Eu adequado, né? mesmo fiz em alguns pacientes doses altíssimas, fiquei muito esperançoso quando chegou a história do protocolo Coimbra, e o que eu vi usando o protocolo Coimbra e de vários pacientes que usaram o protocolo Coimbra foi que nada, tá? Muito ruim essa história. Porque o problema de você fazer o tratamento errado tem a questão financeira, tem a questão da perda de tempo, tem tudo isso, da pessoa. Mas a capacidade de recuperar a cor das manchas vai diminuindo com o tempo. Então, cada vez que você perde tempo fazendo o que não deve, eu fiz melagenina, às vezes vem paciente e fala, mas já fiz tudo que existe, aí fez melagenina, que não serve para nada, fez vitamina D, que não serve para nada, fez não sei o que não serve para nada. Na verdade, ele não fez nada, ele só gastou ali 2, 3, 4, 5 anos de tratamento e dinheiro e, obviamente, não teve nada. Então, eu acho isso uma covardia com as pessoas, porque você tira a chance de fazer um tratamento adequado. Tá? Exatamente. E não tem necessidade de repor, assim. Hoje tem muito essa moda de vitamina D, vitamina D está na moda. Então, se está 1 ponto abaixo do limite, a pessoa já, nossa, está deficiência. Não é, gente. Às vezes a pessoa está com 1 ponto abaixo do que é o limite, mas não quer dizer que a pessoa está deficiente de vitamina D. Então, Não. assim, o sol é a principal fonte de vitamina D. Né? O sol ajuda muito, então é uma reposição natural de vitamina D. É claro que deve ser reposta se é uma deficiência realmente, se está muito baixo, aí é ok fazer a reposição, mas não precisa sair fazendo reposição, né? É muito indústria farmacêutica também aí envolvida, então o sol é a principal fonte de vitamina D. Se está um pouquinho abaixo, o próprio sol vai responder, então não tem necessidade. E essa dose alta aí realmente não faz parte do nosso tratamento e a gente sempre quer fazer o que é melhor para você. Não teria nenhum problema a gente prescrever vitamina D, C, A, Y, Não, K. nem para outro médico fazer, não tem problema com isso. Mas isso simplesmente não funciona. Então, vocês, quem quiser, tem um site chamado PubMed, P de pato, U de último, B de bola, M de Maria, E de escola, D de dado. PubMed. Você procura no Google, ele vai aparecer, e você pode pesquisar o que você quiser ali. Todos os artigos médicos indexados estão ali. E pode procurar benefício do uso de vitamina em alta dose. Não existe isso. Então, hoje a indústria farmacêutica ganha fábulas de dinheiro vendendo Centrum, Zinco, sei lá o quê, não sei. Esquece. Você está dando dinheiro para os outros. Tá? Guarda seu dinheiro, vai fazer coisa mais útil. Vai tomar um vinho. É. Ó, uma pergunta que algumas pessoas perguntaram: sol sem medicamento funciona? Sim, funciona. O próprio sol, por si só, já é um tratamento. É claro que a gente não quer fazer um tratamento, a gente quer fazer uma combinação com os melhores tratamentos para você ter o melhor resultado possível. Esse é o nosso objetivo. Então, às vezes, com um simples creme, você já vai potencializar. Com uma injeção de medicamento, já vai potencializar, às vezes. Então, assim, a gente pode associar coisas muito simples à exposição ao sol e ter excelentes resultados. Então, é um bom tratamento puro, porém, você pode potencializar com outras associações. Eu vou até repetir a pergunta, a gente já respondeu, mas várias pessoas perguntando, tem como saber se os filhos terão vitiligo? Geralmente você não vê um aglomerado familiar. Tá? Então não fiquem preocupados com seus filhos, não tem nenhum exame que possa ser feito ainda. Então, tenha os filhos em paz, e melhor ter vitiligo do que não nascer. É verdade. É verdade. E assim, às vezes a gente vê paciente, né, que fala assim, tem alguém na família? Não, não tem ninguém. Então, assim, esse foi um de quantas gerações, né, desenvolver, assim, demorou quanto tempo para manifestar alguém na família, né? Então,
Não é nem muito comum a gente ver essa história de familiar com vitiligo. Perguntaram também sobre bronzeamento artificial. Bronzeamento artificial, então, o que é o bronzeamento artificial? Não é aquele banho de luz, né? Então, o bronzeamento artificial é um jato de tinta que é colocado na pele e que fica muito aderido à pele, esse pigmento, então ele entra muito assim na pele, então ele não entra na pele, ele fica muito aderido à pele, então isso fica tipo como uma camada, então não sai como uma maquiagem, mas é como uma maquiagem, só que com uma aderência maior na pele. Então, esse bronzeamento a jato, né, ou com alto bronzeador que compra e passa, pode ser feito. A gente não indica que fique fazendo sempre, porque acaba impedindo a penetração do sol, a visualização das manchas para a hora de fazer o medicamento. Mas, para um evento, às vezes você, né, não está se sentindo confortável em usar uma determinada roupa, ou um biquíni, uma bermuda, então pode ser feito. O Miguel Furnas perguntou aqui, quanto tempo que precisa para o corpo absorver as pomadas aplicadas para poder vestir uma roupa ou deitar no sofá ou cama? Geralmente, nós tentamos usar medicamentos que sejam absorvidos muito rápido, para facilitar isso. O pior dos medicamentos que nós acabamos usando acaba sendo o tacrolimo, né? Tafic, Pratopic, que só tem pomada. Então, de manhã, por exemplo, usou o Tafic, Pratopic, deixa ficar pelo menos 2 horas antes de tirar. E os medicamentos que vão usar à noite, eu tento sempre usar medicamentos mais secos, especialmente para o corpo. Para o rosto, nem sempre a gente vai, dependendo da área do rosto, não vai ter outras opções, mas a gente tenta sempre usar coisas mais secas possíveis para poder não atrapalhar isso. Bom, eu queria reforçar essa questão aqui da consulta online, que tem algumas dúvidas, né, que as pessoas têm manifestado aqui. Então, assim, a consulta online tem sido realizada assim, você pode, independente do seu país, independente de onde você vive, mesmo à distância, os medicamentos que nós prescrevemos existem em todos os países, é fácil de conseguir, mesmo nossos pacientes dos Estados Unidos têm conseguido o medicamento com bastante facilidade, mesmo na Europa também, então os medicamentos são simples. A consulta online funciona, às vezes as pessoas ficam com um certo receio. Hoje até atendi uma paciente que falou, nossa, eu estava com receio de fazer a consulta online, mas no fim foi legal, assim. Então, funciona, é praticamente a mesma coisa de você estar presencial. A gente consegue, através da avaliação das fotos, fazer uma boa avaliação do seu vitiligo. A gente consegue conversando, identificar a sua história de vida, seu estilo de vida, para definir o melhor tratamento para você. Nós temos recebido muitas fotos, a gente tem até postado nas nossas redes sociais resultados chegando aí com 2 meses de tratamento de pacientes que fizeram consulta online e que já estão apresentando ótimos resultados. Né? Até aqui, com certeza, a Roberta está aí para falar sobre isso. Tem vários pacientes aqui, Patrícia Becker de Londres está aqui também com a gente hoje, né, para falar sobre consulta online. Mesmo estando em Londres, ela fez a consulta, mesmo estando no Rio de Janeiro, né? Então, assim, às vezes a pessoa está fazendo consulta online pela comodidade, para não ter que sair de casa, para se proteger até. Então, a consulta online é uma excelente opção e a gente está realizando sim. Até temos uma promoção até o final do mês aí, se você agendar sua consulta online, com preço especial. A nossa equipe está aqui até o final da noite. Até o final da noite eu não digo, mas acho que 1 ou 2 horas depois da live, você pode mandar suas dúvidas, pode mandar pelo Instagram, você pode usar o WhatsApp da clínica de vitiligo para tirar suas dúvidas, para saber sobre as nossas promoções, sobre as formas de pagamento. A gente consegue ajudar você facilitando o seu pagamento para que você possa fazer seu tratamento. Então, pode entrar em contato com a gente, tá? Que a gente vai fazer de tudo para poder ajudar para que você faça realmente um tratamento eficaz. Estamos quase no final do tempo. Estou vendo aqui as perguntas. A Maiane, ela falou o seguinte, estou fazendo tratamento, mas uma mancha no punho, na parte flexora, não deu nenhuma resposta de melhora. Pode ser indicativo de cirurgia? Sim, porque essa área ela é uma área que não tem pelo. Tá? Então, você vai ver toda aquela área que tem pelo melhorando, as manchas sumindo, e as áreas sem pelo acabam ficando para trás. E elas podem sim ter indicação de tratamento cirúrgico. Bom, nosso tempo está terminando aqui, né? Quer responder mais uma coisinha aí, Paulo?
A Matilde de Portugal gostaria de saber o que pensam da serralha e sol. Sol é tudo. A serralha é uma planta que se usa muito no Brasil, mas que não tem efeito nenhum no tratamento do vitiligo, mas as pessoas usam, e vão para a feira e compram. Tem gente que planta em casa, mas não tem nenhuma função no tratamento. Eu não sabia, serralha também em Portugal, olha só, a serralha é internacional, né? Também não sabia dessa, não. Achei que fosse, achei que essa fosse uma coisa bem nacional, tá vendo? Ó, então, perguntando aqui, essa aqui é boa. O Elson está perguntando, quem desenvolve vitiligo pode desenvolver alergia a algum medicamento? Não tem nada a ver medicamento com vitiligo, tá? Ah, tem que cortar glúten, tem que cortar chocolate, tem que cortar não sei o que lá, leite, esquece. Vida normal, alimentação normal, tá, gente? Vão viver a vida normalmente. Esquece do vitiligo. Tem que tomar cuidado para não ter queimadura, passar remédio direitinho. Mas, cara, vai viver a vida. Não deixa ninguém ficar te privando dos seus prazeres de vida, falando sobre quem tem vitiligo não pode isso, não pode aquilo, não pode ser o que lá, porque é super comum. E é super comum pegar criança que vai na festa e não come chocolate. Todo mundo comendo brigadeiro, a criança não pode comer um brigadeiro, um cachorro quente. Menos, né? Vida normal. Tá? Não é para mudar a vida, o estilo de vida, nada por conta de vitiligo. É isso, vamos terminando por aqui, então, mais essa live aqui da Clínica de Vitiligo. A gente está sempre super feliz de receber vocês aqui. A gente sempre quer esclarecer tudo que for possível, tudo que tiver ao nosso alcance, né? Então, nossa equipe está realmente à disposição agora para vocês tirarem suas dúvidas sobre as consultas, sobre os atendimentos, você pode mandar, tá? Então, acho que daqui a 1 hora, 2 horas, o Vitor está de plantão hoje, justamente para atender vocês agora mesmo, para esclarecerem as dúvidas, saber as formas de pagamento, enfim, saber tudo sobre o tratamento. Então, entre em contato. É um prazer enorme, a gente está sempre muito disponível nas nossas redes sociais, mandem suas dúvidas, suas perguntas, sempre que possível a gente passa para responder. Muito, muito, muito obrigada. E uma boa noite a todos. Eu posso responder uma última aqui, dá tempo? Pode. Tem uma pessoa aqui que perguntou, quem tem vitiligo pode tomar medicamentos para Covid? Não tem nenhum medicamento que não possa ser tomado para quem tem vitiligo, nenhum tipo de vacina, tá? Esquece o vitiligo. Tá? Vai viver a vida normal. É isso aí, vida normal. Vida normal. Beijo, super. Beijo, gente. Boa noite. Até semana que vem. Antes de terminar, vamos fazer um momento print. Você pode dar o print e chamar um amigo aí, marca a gente que você assistiu a nossa live. Vamos fazer um momento print, Paulo, coração. Deu print, marca a gente lá na Clínica de Vitiligo. Pronto. Momento print. Faz outro print. Opa, esse vale o print, hein? Agora com print bom. Agora com print bom. Gente, beijo, Obrigado, boa noite. boa noite. Prazer, tchau, tchau.